Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui pro Delongas, um vídeo diferentão, assim, eu vou fazer uma análise que eu já estou um tempo com essa análise, essa comparação, essa reflexão sobre uma música do Chico Buarque e a relação dela com o romance do escritor franco-argelino Albert Camus. Já fiz um vídeo aqui sobre a filosofia do absurdo do Camus, mas hoje eu quero fazer um vídeo mais solto, assim, mais analítico, porque de fato eu acredito que essa canção do Chico Buarque, que está nesse mesmo disco, né, um disco homônimo que se chama Caravanas, ela guarda muitas semelhanças com esse romance. Eu acredito de verdade que o Chico Buarque ele deva ter se inspirado em algumas passagens desse romance para escrever essa música. Vou tentar explicar aqui por quê, certo? Então, se você está curioso aqui para ver como vai ser essa comparação, já vou avisar de antemão, se você puder se inscrever no canal, dar aquele like, aquele joinha, é sempre muito legal, né? Pois bem, gente, que é essa história de comparar, né? Sem mais delongas aqui, como que se compara então essa música do Chico Buarque, Caravanas, com o romance O Estrangeiro, do Camus? Que história é essa? O que tem a ver, né? Pois bem, eu vou trazer alguns trechos da música, né, para refrescar aqui a memória de vocês. Essa música do Chico Buarque, eu até trouxe aqui uma piadinha bem infame, né? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Só que não, né? Não é exatamente. Ou o segundo título, o título correto para essa apresentação, Praias e Cenários do Mundo Islâmico, né? Vejam que o Chico Buarque nessa música ele está falando de basicamente um tipo de espaço, né? Que é a praia de Copacabana, um tipo de estação do ano, que é o verão, porque ele se refere muito ao sol de torrar os miolos, esse sol que faz tanta falta para a gente aqui em São Paulo, sobretudo no inverno, né? E mais do que isso, ele fala de um tipo de pessoa que circula ali na praia de Copacabana, que são espécies de estrangeiros, invasores, seres estranhos que estão circulando por ali, e os compara à estranheza que o mundo ocidental e o preconceito, sobretudo, do Ocidente em relação ao mundo islâmico, não é verdade? Então, ele compara esses seres estranhos que descem ali das favelas, tomam as ruas, as praias de Copacabana, causam um certo estranhamento, né? Então, diz ele na música, é um dia de real grandeza, tudo azul, um mar turquesa a la Istambul. Já temos aqui um domínio que podemos dizer que nos remete de alguma forma ao mundo islâmico, né? Bom, sabemos que Istambul, capital da Turquia, é um país majoritariamente islâmico, né? Pois bem, continuo. Um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana a caravana do Arará, do Caxangá, da Caxatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha, esses seres estranhos que descem dessas comunidades, dos morros, né? Todas essas são comunidades ali do Rio de Janeiro. Não há barreira que retenha esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga. Então nós temos esse comboio, né, desses seres estranhos, esses seres invasores, né? Essa metáfora do muçulmano como ser que está invadindo os domínios ocidentais, aqueles domínios que são representados aqui pela praia de Copacabana. E pois bem, gente,
Por que que de imediato esse cenário ele nos remete ao cenário do romance O Estrangeiro do Albert Camus? É porque boa parte desse romance ele se passa em Argel, é a pronúncia francesa mesmo, porque é uma é, cidade ali da Argélia, né? Que tem em seus entornos uma praia. Lembrando que a Argélia é um país que fica no norte da África, um país também culturalmente, do ponto de vista religioso, de maioria muçulmana, e que é um país que faz muito sol, né? O norte da África, né? A África que fica ali acima do Saara, próximo ao Saara, é um lugar muito quente. E, portanto, essa praia de Argela, ela guarda semelhanças visíveis com esse cenário de Copacabana, né? Esse cenário do romance estrangeiro que se passa boa parte dele, inclusive a ação principal ali nas praias, nos arredores de Argela, são muito próximos, um cenário muito próximo de Copacabana. Vejam vocês que eu deixei as imagens de Copacabana, né? Inclusive essa sinuosidade da paisagem de Copacabana, ela também se assemelha à sinuosidade aqui dessa praia de Argela, na Argélia, local onde se passa o romance O Estrangeiro. Uma semelhança também, porque a Argélia é um país semelhante ao Brasil, do ponto de vista de que é um país em desenvolvimento, mas que tem ali as suas paisagens e tem ali um recorte de espacial bem voltado às elites, né? Ali na beira da praia, com grandes imóveis, né? Um espaço imobiliário próprio da classe média, da burguesia, e que pode ser, de um momento a outro, tomada de assalto ali por esses seres estranhos. Pois bem, isso é só para falar então dessa primeira questão da localização, né? Nós estamos em cenários parecidos, né? Tanto a música do Chico Buarque ali em Copacabana, quanto Argela guardam semelhanças notáveis. Mas eu ainda vou além, né, nessa comparação, né? Sobre justamente essa questão desses estranhos muçulmanos. Agora, deixando um pouco de falar da questão da localização espacial da, da música, para falar de personagens, personagens que aparecem tanto na canção quanto no romance O Estrangeiro do Camus. Vejam que na segunda estrofe, né, da letra, o Chico Buarque ele se remete então a esses seres estranhos, esses favelados muçulmanos, né? Nessa comparação que o Chico vai fazendo. Ele diz o seguinte: diz, né? Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da Maré. Então, esse pessoal que sai das quebradas, das comunidades, ou favelas, ou como vocês quiserem chamar, eles têm essa semelhança com esses muçulmanos, né? E eles malocam, eles escondem os seus facões e suas adagas, tipos de armamento muito próprios de guerreiros que são aqueles guerreiros tuaregues, né? Não são necessariamente guerreiros, um povo nômade que vive ali também no norte da África e que tem como objeto ali de batalha principal, simbólico, justamente os facões e as adagas, né? Vocês já devem ter visto algumas imagens dessas pessoas que andam em caravanas no deserto. Olha o nome da música, né? Caravanas, com aquelas faixas enroladas, com aqueles
aquelas vestes longas até para se proteger do sol e que portam seus facões, as suas adagas, armas características, né, desses povos. E esses povos, né, esses povos eles também aparecem no romance do Camus, notadamente porque estamos num país, né, a Argélia, de maioria muçulmana, e o personagem principal, Meursault, ele se depara, evidentemente, e ele tem algumas contendas, inclusive, com alguns árabes, né, que ele chama assim tout simplement, simplesmente de árabes, ao longo do romance, né? Eu vou ler aqui uma passagem em que ele descreve, né, um pouco a questão dos árabes, né? Vocês verem como se assemelha à música do Chico. Ele diz: e desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a faca, vejam, né? Os facões que ele me exibiu ao sol. A luz brilhou no aço e era como se uma longa lâmina fulgurante me atingisse na testa. No mesmo momento, o suor acumulado nas sobrancelhas correu de repente pelas pálpebras, recobrindo-as com um véu morno e espesso. Meus olhos ficaram cegos por trás desta cortina de lágrimas e de sal. Senti apenas os símbolos do sol na testa e, de modo difuso, a lâmina brilhante da faca sempre diante de mim. Esta espada incandescente corroía as pestanas e penetrava meus olhos doloridos. Foi então que tudo vacilou. Então aqui nós temos essa descrição desse árabe, desse ser estranho, né, que se apresenta ali na frente do personagem principal, portando o seu facão, não é verdade? E mais do que isso, e aqui uma relação patente, né, entre o romance, o estrangeiro e a música do Chico Buarque. Talvez a principal característica, que é a questão justamente do sol. Um sol de torrar os miolos, que o Chico Buarque repete no refrão da música, né? Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. Um sol incapacitante, né? Que embaça não somente o sol, os olhos, mas embaça a própria razão. E aqui eu trouxe também uma passagem do romance estrangeiro, em que o personagem principal, para quem leu deve saber, né? Isso não é nenhum spoiler, a mãe do personagem principal morre. Ele é noticiado da morte da mãe já no início do romance, aquela célebre frase: hoje minha mãe morreu, ou talvez ontem, eu não sei bem, né? Aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Para quem, né? E essa ele vai, né, então ao enterro da sua mãe, ao cortejo ali em que está passando o esquife, né, o caixão da sua mãe, e ele começa a relatar como o sol começa a embaçar seus olhos e sua razão. Vejam vocês a passagem que eu vou ler. Parecia-me que o cortejo ia um pouco mais depressa. À minha volta era sempre a mesma paisagem luminosa, plena de sol. O brilho do sol era insuportável. Em dado momento passamos por uma parte de estrada que fora refeita havia pouco. O sol derretera o asfalto. Os pés enterravam-se nele, deixando aberta sua polpa luzidia. Por cima do carro, o chapéu do cocheiro, de couro curtido, parecia ter sido moldado nesta lama negra. Eu estava um pouco perdido entre o céu azul e branco e a monotonia destas cores. Negro pegajoso do asfalto aberto, negro desbotado das roupas, negro laca do carro, tudo isto, o sol, o cheiro de couro e de esterco do carro, o do verniz e do incenso, o cansaço de uma noite de insônia me perturbava o quê? O olhar e as ideias.
Ou seja, esse sol da música Caravanas do Chico Buarque que embaça os olhos e a razão é o mesmo sol que perturba os olhos e as ideias do nosso protagonista do estrangeiro, o Meursault, né? E mesmo esse cortejo que ele está participando ali da sua mãe, né? Ele lembra uma caminhada que é essa caminhada das próprias caravanas do deserto, né? Dos tuaregues que são esses povos que eu mencionei, que são povos nômades, percorrem o deserto com seus camelos, né? Então vejam a tamanha semelhança que há, né, de forma, de estilo da música do Chico e do romance do Camus. E também porque esse sol do Chico, ele sol da música Caravanas, ele é o quê? Ele é o culpado, ele é o grande culpado da situação, ele é o grande culpado dessa contenda, desse conflito social que o Chico menciona na música, né? Esse conflito entre aqueles povos, né? Brancos, asseados de Copacabana, burgueses, classe média, e esses povos estranhos, tipo muçulmanos, que vinham para quê? Para partilhar ali do sol, da praia, compartilhar, né? Então o sol ele causava um encontro, ele causa um encontro entre duas classes sociais ali, que segundo a música do Chico, então seria o culpado, né, dessa contenda. E o sol também é o grande culpado no romance do Camus. O crime que aparece nesse romance. Agora, talvez um spoiler, né? Para quem não leu, o Meursault, personagem principal, ele mata. Ele mata um árabe desses árabes. Ele tinha contenda, né? Na verdade, um amigo dele tinha uma contenda com árabes. E num encontro com esses árabes na praia, justamente na praia, com aquele sol de torrar os miolos, ele portava ali uma pistola que não era nem sua, era de um amigo seu. Ele, numa briga, ele dispara, ele puxa o gatilho, dispara e mata o árabe. E no seu julgamento, o presidente do julgamento, o juiz presidente do julgamento, pergunta para ele. Vejam o que o juiz pergunta para ele. Meu gato está ali com um pouco de clamor, querendo atenção, mas no momento foco aqui no vídeo. Ele diz, o presidente do julgamento, né, que julgava ele pela morte desse árabe, o presidente respondeu que isto era uma afirmação, que até então não tinha entendido muito bem o meu sistema de defesa e que gostaria antes de ouvir o meu advogado, que eu especificasse os motivos que inspiraram o meu ato, que inspiraram o ato de matar, né, o árabe que estava na praia. E ele respondeu para o presidente do tribunal. Disse rapidamente, misturando um pouco as palavras e consciente do meu ridículo, que fora por causa do sol. Esse sol que embaça os olhos e a razão, e esse sol que é o grande culpado, né? A culpa deve ser do sol, afinal de contas. Bom, gente, essa é a comparação. Espero que eu tenha deixado claro aqui os meus argumentos, porque eu vejo tantas semelhanças nessa música do Chico e o romance, né, do Albert Camus. Se vocês gostaram, volto a dizer, deem um joinha e comentem, se inscrevam no canal, né, qualquer coisa, só para não sentir que também, né, eu tô falando sozinho, eu tô falando com o sol, né. Então, é isso aí, então nos vemos no próximo vídeo aqui no Delongas.